que desfile menos por Nova York, Manuela, vamos abraçado dar em uma políticos rodada ali para o outro lado, ali, o Chico e o Joel. Tava com saudade de tirar. O seu estado, Rio Grande do Sul, que eu tenho o prazer de visitar mais de 2 vezes por ano, graças às feiras agrícolas maravilhosas que ele tem, no Me Toque, Expo Direto. Expo Direto, a Expo própria Inter, Expo Inter, exatamente. É o berço dos principais colonizadores do Cerrado brasileiro e transformaram o Cerrado brasileiro nessa pujança que gera bilhões e bilhões de reais em divisas para o Brasil. Assim também o Rio Grande do Sul é responsável por 65% das indústrias metais mecânicas de equipamentos agrícolas do Brasil. E também o Rio Grande do Sul é o berço da soja. A soja saiu da China, foi para o Rio Grande do Sul e lá foi desenvolvida na Universidade Federal de Passo Fundo e Embrapa, etc. O seu partido ele é contra o modelo produtivo do agronegócio, porque ele apoia movimentos como o MST, só defende a agricultura familiar, ou seja, nós não poderíamos estar escrevendo nesse papel aqui se não fossem as florestas plantadas. Enfim, eu quero saber da senhora, dado o seu PCdoB, que é o comunismo para o Brasil especificamente, quais são as propostas da senhora, sendo gaúcha, que é o exemplo do berço da agricultura e do agronegócio brasileiro para o Brasil, quais são as propostas para a agricultura e para o agronegócio brasileiro? Eu gosto que tu sabe tudo do meu partido, mas tu sabe errado, sabia, Frederico? Podia dar uma estudadinha. Eu me surpreendo muito, eu sou realmente de um estado extraordinário, que é o Rio Grande do Sul. Nós não produzimos só soja, nós, por exemplo, somos o estado que mais produz arroz orgânico do Brasil, certo, com o MST ali em Viamão, uma cidade que nem produzia arroz. Eu, particularmente, me criei numa região produtora de arroz, que é a fronteira sul do Rio Grande do Sul, tu também deve conhecer. Pelotas, conhece? Eu me criei em Pedro Osório, uma cidade um pouquinho menor, mas perto de Pelotas. Para a gente ter o agronegócio forte no Brasil, em primeiro lugar, nós precisamos de um projeto de país. Eu me surpreendo, às vezes, com setores do agronegócio que são contra quem defende a indústria nacional. Como assim? Como ter um agronegócio forte, se um dos temas centrais para o agronegócio, tu citaste a região de Caxias, que é a região principal polo metal mecânico nosso, forte, produtor de máquinas agrícolas. Então, é preciso ter um Estado que invista e que tenha, por exemplo, crédito especial para o maquinário agrícola, não é? Então, é preciso ter um Estado que garanta uma Embrapa forte. Qual é o papel da Embrapa em todas as regiões do Brasil para o desenvolvimento da agricultura? Mas a Embrapa foi aparelhada partidariamente pelo PT. Agora, a Embrapa está sendo agora não, ela vem sendo destruída há 14 anos. Nós concordamos pouco, né? Não, mas é verdade, porque se a senhora vê hoje, todas as grandes empresas de desenvolvimento de novas sementes, novas tecnologias, não é mais a Embrapa, porque ela foi aparelhada. Eu ia muito na Embrapa de Londrina, na Embrapa de Passo Fundo, e hoje elas foram sucateadas do ponto de vista não das pessoas que são concursadas, mas do ponto de vista de chefia. E levaram a Embrapa até para Cuba, para o Sudão do Sul, enfim, deram crédito para esses países. Eu brinquei com Lessa quando cheguei, que eu nunca imaginei que ia sentar nessa cadeira. Eu, como jornalista, que achei que ia ser jornalista... Você queria me tirar da minha cadeira. Eu deixei de falar bastante, mas eu queria retomar a palavra como entrevistada, se tu permitires. Pode ser? Claro. Então, se tu conversares com todos os técnicos da Embrapa, nenhum deles tem essa tua interpretação. Todos sabem que a Embrapa está sendo destruída agora. Então, é preciso ter um Estado que garanta crédito para compra de maquinário agrícola, por exemplo, a partir dos bancos públicos. É preciso ter um Estado com forte investimento em ciência, mas é preciso também ter um Estado que saiba o papel da agricultura familiar. Ou vocês negam o papel da agricultura familiar? Não, de jeito nenhum, porque o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são a maior prova que a agricultura familiar dê sucesso. Exatamente. Ou o Brasil não precisa de soberania alimentar. Agora a senhora está falando de crédito. Eu não consigo terminar um raciocínio, Lessa, só uma complementação. Dia 1º de junho, na Folha, saiu que Cuba, Venezuela, República Dominicana, Angola e Argentina tiveram crédito entre 4,5% e 6,9%. Eu acho que o Frederico quer ser presidente da Sociedade Rural de Cuba, da Venezuela e de qualquer outro país. Não, é porque a taxa de juros era melhor do que a nossa. Vamos discutir por que quem planta uva... Vamos continuar no próximo bloco, Manuela. A gente precisa fazer mais um intervalo e a gente volta com a entrevista da pré-candidata à presidência pelo PCdoB, Manuela Dávila, daqui a pouquinho. Aguarde um pouquinho. Obrigada.